Eu vou dar início aqui a uma apresentação do curso básico de Homotoxicologia e Biorregulação de Sistemas. Esse curso é ministrado pela Associação Brasileira de Medicina Integrativa e Biorregulação de Sistemas. Meu nome é Milton Takeuchi, sou médico, e vou apresentar então para vocês o que nós abordamos nesse curso básico. Para contextualizar então o assunto dessa reunião, eu queria falar que, dentro do aspecto de saúde atual, nós temos aí um aumento da expectativa de vida, uma melhoria do conhecimento dos mecanismos intrínsecos, então, da fisiologia e desenvolvimento das doenças, e um desenvolvimento de tratamentos cada vez mais sofisticados e tecnológicos. Isso são aspectos relevantes, aspectos importantes, positivos da saúde nesse momento atual. Entretanto, apesar disso, a gente ainda não resolveu muitos desafios. E o pior disso é que criamos vários. Então, a gente observa também um aumento das doenças crônico-degenerativas e neoplásicas, um aumento das doenças psiquiátricas relacionadas ao estresse, um aumento exponencial dos custos de saúde. E, o pior, uma percepção da sociedade de que os sistemas de saúde não estão respondendo adequadamente às demandas. A gente vai discutir um pouquinho esse aspecto para também contextualizar onde entram as nossas abordagens. Bom, o primeiro aspecto é que muitos colegas e os pacientes, principalmente, se queixam de que a medicina atual, em particular, ela faz a fragmentação física do paciente. Então, o corpo é dividido em sistemas e especialidades, se perdeu a visão integral do indivíduo, e o pior, a mente, a psique e o espírito, né, são coisas que não são de forma nenhuma abordada pela medicina que a gente aprende na faculdade, ou seja, a gente acaba esquecendo esse aspecto, esse aspecto importante, relevante nos pacientes. Então, o olhar de só uma parte não nos mostra, né, como já dizia a fábula dos sábios, né, dos sábios cegos, que olhar uma parte não mostra a visão do todo. Todos estão certos, mas não veem a realidade completa. E o pior é que já existem evidências, e aí eu gosto muito de utilizar essa imagem, que é a de um linfócito. E o linfócito, como vocês sabem, ele é a célula que orquestra a resposta imunológica do nosso organismo. Ele apresenta, né, receptores para as mais diversas substâncias, né, desde neurotransmissores, hormônios e peptídeos que são reguladores de outras funções no corpo que não têm a ver diretamente com o sistema imunitário. Então, isso nos chama a atenção para perceber que uma célula do sistema imune, que obviamente tem receptores para citocinas inflamatórias, que são sinalizadoras, né, de uma resposta relacionada ao sistema imune, também possui sinalizadores ou receptores de sinalização de sistemas que não têm a ver com o sistema imunológico. Ou seja, esses sistemas separados, não conectados, não integrados, só existem dentro da nossa interpretação. Na realidade, tudo isso acontece de uma forma única, interligada. E aí, pensando em como resolver e dar uma resposta para essa visão segmentada, vem aí a chamada medicina integrativa, que é a medicina que tem dois paradigmas, né? Um deles que é a de olhar o indivíduo como um todo, e a segunda de utilizar diversas estratégias de tratamento, não só as estratégias medicamentosas químicas,
e cirúrgicas, mas também outras estratégias que tenham evidências e que são, muitas vezes, relegadas a um segundo plano por serem chamadas de terapias antigas, terapias sem comprovação científica, apesar da evidência do uso durante milhares de anos, dependendo da estratégia, como a medicina chinesa, né, como a Ayurveda, e que podem, né, e devem ser integradas numa abordagem mais completa desses pacientes. E dentro desse contexto da medicina integrativa, surge também a medicina de biorregulação de sistemas, que nada mais é do que uma forma de tratar, de olhar para esse nosso paciente, aonde, ao contrário da forma convencional, que é antagonizar a doença, nós olhamos muito mais para a questão de como podemos estimular a saúde. Isso é tão importante, isso é tão relevante do ponto de vista de abordagem estratégica e, ao mesmo tempo, tão esquecido por nós médicos, que cabe aqui, né, uma explicação que é a que eu estou dando agora. Então, a gente vai comentar um pouquinho que a gente sempre define o que é saúde, porque se a gente pensar na Organização Mundial da Saúde, que é o órgão máximo que dá as diretrizes no sentido justamente de promover a saúde no mundo, a gente vai perceber algumas coisas muito interessantes do tipo, ela define o que é saúde, como o equilíbrio físico, psíquico, emocional e social. E ela não define o que é doença. Porque, na verdade, a doença é a ausência de saúde. É quando você não tem a saúde plena. Aquilo que tira a nossa saúde plena é a doença. E é muito interessante quando a gente olha esse aspecto, porque os nossos órgãos de saúde, o Ministério da Saúde, as secretarias de saúde, as instituições de saúde, levam saúde no nome, mas primam por combater as doenças e não promover a saúde. Isso vale uma reflexão muito importante, né? Talvez estejamos nós caminhando de uma forma inadequada. E o que vem a ser a saúde também, complementando esse conceito? É uma capacidade ótima de autorregular, de a gente se manter bem, apesar das mudanças que continuamente acontecem no nosso mundo, no nosso meio ambiente, na nossa vida. De manhã, né, várias condições são diferentes do que acontece à noite. Trabalhando, várias condições são diferentes do que eu descansando. Me alimentando, várias condições são diferentes de quando eu estou fazendo atividade física. Várias condições são diferentes também quando uma mulher é grávida, está grávida, do que quando ela não está. Então, o nosso organismo vive em contínuo processo de adaptação a essas condições. E quanto mais adequada é essa capacidade de autorregular, mais saudável, obviamente, esse organismo, essa pessoa vai estar. E a doença pode ser encarada também, dentro desse contexto, como uma capacidade limitada ou insuficiente de regulação. E, para a gente atingir essa capacidade ótima de regulação, a gente precisa de órgãos e tecidos íntegros e adequadamente funcionantes. E esse pode ser, e deve ser, e é a forma como a gente encara a abordagem terapêutica da saúde. Então, quando a gente pensa, e aqui eu falando um novo conceito, de como a gente aborda o paciente, pensando no aspecto da saúde, a gente precisa entender, de fato, o que está acontecendo com esse paciente, para além do sintoma principal que ele nos conta. Então, é importante a gente ter escuta, é importante a gente criar uma conexão de empatia com esse paciente para que ele nos conte não só os seus sintomas, mas outros aspectos, inclusive de contexto de vida, que podem estar relacionados com o aparecimento daquela doença ou mesmo daqueles sintomas. Então, muitas vezes,
O paciente te conta um sintoma, uma queixa de dor, mas essa dor pode estar relacionada a outras questões, inclusive dores não físicas, dores psíquicas. Então, esse é um aspecto importante para a gente entender, e isso só pode ser percebido através de uma consulta médica adequada, que faz parte dessa abordagem da medicina integrativa e também da medicina de biorregulação. Então, essa contextualização tão relevante vem junto também com uma função do médico de empoderar o paciente, porque o médico, apesar de ele poder perceber e entender o que está acontecendo com o seu paciente, não é quem vai conseguir, de fato, promover a cura, porque a cura ela é decorrente daquilo que o paciente, através do seu organismo, através das suas mudanças, através das suas ações, vai conseguir fazer em prol da sua autocura, né? Então, esse empoderamento é muito importante. E, por fim, né, quando a gente fala de medicina de biorregulação de sistemas, a gente está falando de suporte e modulação dos sistemas orgânicos que promovem adaptação às situações agressivas que são geradoras de doença. Então, essa é, de uma forma geral, a abordagem que a gente entende como sendo uma abordagem ideal. E aqui, já falava o William Osler, que quando a gente escuta o paciente, ele mesmo conta qual é o diagnóstico, sem necessariamente a gente, muitas vezes, precisar de auxílio de uma infinidade de exames clínicos, laboratoriais e de investigação, por vezes, né, muito custosas, simplesmente tendo uma escuta que seja adequada. Um aspecto importante da medicina integrativa, que eu gosto de falar sempre nas aulas iniciais, é curar quando possível, aliviar quase sempre, consolar sempre, como dizia Hipócrates. Isso estendendo-se um pouquinho mais para um aspecto que eu também gosto de mostrar, que mostrando em duas situações diferentes, para discutir um conceito importante que é nível de saúde e nível de doença, uma primeira situação onde um senhor pode ter um tumor de próstata com metástase, ou seja, ele tem uma doença importante, relevante, um grau de doença elevado, mas um nível de saúde elevado também. E, por outro lado, uma criança, né, que tem uma sinusite aguda, uma doença, digamos assim, corriqueira, tem um nível de doença baixo, mas, nesse momento, um nível de saúde baixo, porque ele não consegue fazer nada além de ficar na cama. Então, esse conceito é importante porque, por vezes, a doença não é fácil de você curar, mas aumentar o nível de saúde sempre é possível. E esse aumento de nível de saúde pode promover uma melhora de evolução nesse paciente que está sendo objeto do nosso tratamento. Então, lembrar sempre disso, que quando a gente olha de uma forma mais convencional, né, um determinado diagnóstico pode, naquele momento, ter um prognóstico ruim. E muitas vezes a gente ouve colegas que vão falar para os pacientes, olha, eu não tenho nada para fazer por você, esse quadro não tem cura. Mas, na verdade, isso não quer dizer que, de fato, não exista nada a ser feito. Existe uma série de coisas a serem feitas, inclusive do ponto de vista físico, do ponto de vista do organismo desse paciente, que é, como eu disse para vocês nesse slide, melhorar o nível de saúde, né? Então, muitas das coisas, muitos dos conceitos, muito da forma de pensar, né, que tem a ver com aspectos, inclusive, filosóficos, né, como esse da segmentação do corpo, tudo isso advém de um pensamento filosófico que foi criado pelo René Descartes,
que é justamente de você dividir em partes para poder estudar cada parte de uma forma isolada e poder compreender melhor, né? Mas uma das coisas que o próprio Descartes falava é que depois de você dividir em partes, era bom você somar essas partes de novo no todo para poder interpretar o conjunto completo, né? Então, a estratégia de pensamento, a forma como nós pensamos, quer seja individualmente, quer seja como sociedade, quer seja como época evolutiva da humanidade, isso tem uma relevância muito grande no que acontece de prático nas nossas vidas. Então, por exemplo, quando a gente pensa que a nossa forma de pensar em relação a doenças, muitas vezes segue essa linha, né? Segue esse pensamento que a gente chama de linear, aonde uma causa leva a uma doença, portanto, se você trata essa uma causa, a doença vai se curar, ela está sendo cada vez mais substituída por um pensamento, né? Que é um pensamento de rede, que é onde a gente considera várias causas como origem de doenças diversas e que essas causas vão se relacionando dependendo da individualidade de cada pessoa. Então, causas podem se associar de forma diversas para levar a um aparecimento de doenças que também são diversas, em pessoas diversas. Então, a compreensão desse fenômeno, de entender que isso é possível, abre na nossa cabeça um entendimento de que a mesma doença, não necessariamente em todas as pessoas, vai ser abordada da mesma forma, mesmo porque os tratamentos vão ser diversos, justamente porque as causas para a mesma doença podem ser diversas nos diversos pacientes. Muito bem. Mudando de assunto e complementando essa nossa apresentação, a gente fala que esses mecanismos adaptativos, que são os mecanismos que nos fazem ficar saudáveis, eles são adaptados aos nichos ambientais em que nós vivemos. E olhe só, esse nicho ambiental que está apresentado na figura, ele é um nicho que perdurou durante um período grande da história da humanidade. Contato com a natureza, com os animais, uma exposição ao meio ambiente ampla, e que, nos últimos anos, está se transformando de uma forma muito rápida em uma situação que é a que nós vemos nessas imagens. E, obviamente, que não está tendo tempo de os nossos sistemas biológicos se adaptarem com a velocidade necessária, né? Os nossos genes não estão tendo tempo de sofrer as adaptações necessárias para viver de forma confortável nesse novo nicho ambiental que nós estamos criando. Então, pensando nisso, né, a homotoxicologia, que é um dos temas desse nosso curso básico, ela vem no sentido de entender que essa desadaptação nossa ao nosso meio ambiente tem uma forma de abordagem. Então, o que vem a ser homotoxicologia? A homotoxicologia vem da palavra homo, homem, tóxico, de toxinas, e logia de estudo, de conhecimento, né? Então, é o estudo das toxicidades humanas. E essas toxinas que existem, a gente inicialmente vai pensar sempre nas toxinas que advêm do nosso meio ambiente, então desse meio ambiente que foi modificado, né? Das substâncias químicas que existem novas, que os nossos sistemas biológicos não tinham a capacidade, não conheciam e que agora estão tendo que trabalhar com elas, né? Com as modificações de hábito de vida que criam, obviamente, situações adversas para os nossos sistemas de regulação. Então,
as homotoxinas, né, elas existem no nosso meio e provocam doença a partir do momento em que os nossos sistemas de regulação são incapazes de lidar com elas. Por outro lado, né, só para exemplificar o oposto, os nossos nutrientes, né, que são necessários para a nossa vida, promovem a saúde. Então, esses sistemas de regulação, eles ficam o tempo todo trabalhando no sentido de promover um aporte maior nutricional, que muitas vezes é difícil com a qualidade e a forma como hoje em dia o homem vem se alimentando, né? E, por outro lado, tentando se adaptar à carga tóxica, impedindo que essas toxinas venham a comprometer o funcionamento celular. E aonde que tudo isso se manifesta? Tudo isso se manifesta dentro do microambiente celular, que a gente chama de matriz. Então, esse é um conceito importante dentro da homotoxicologia, que a matriz ela sustenta as células, mas além de sustentar as células, ela promove a nutrição, o controle e os estímulos necessários para um bom funcionamento das células, dos órgãos e dos tecidos. E esses sistemas que promovem o equilíbrio do corpo agem justamente nesse espaço chamado matriz extracelular. Então, os sistemas de regulação que a gente, didaticamente, nos nossos cursos, separa em neural, metabólico, endócrino, digestivo e imunológico, todos eles atuam, né, de uma forma muito direta nessa matriz extracelular que está em contato íntimo com as células do nosso corpo todo. Muito bem. Esse médico, Hans-Heinrich Heckebeck, ele cunhou uma afirmação nas suas publicações, numa das suas principais publicações, que foi A Origem da Homotoxicologia, que as doenças elas são expressões de uma luta do nosso corpo contra as homotoxinas. Então, desde aquela época, em 1955, quando Heckebeck fez essa publicação, já existia esse conceito de que as nossas doenças aconteciam por mecanismos tóxicos. E essa é uma forma interessante de olhar, porque ela é muito simples. E a gente, durante os nossos cursos, né, começa por esse aspecto da homotoxicologia, porque ela é simples para que as pessoas e os médicos entendam, né? E, ao mesmo tempo, ela cria uma forma de conexão, né, entre a medicina que nós aprendemos na faculdade e a medicina integrativa que nós estamos promovendo aqui nas nossas atividades, e também cria uma ponte entre a medicina tradicional e a abordagem terapêutica homeopática, porque muitos dos medicamentos, ou basicamente os medicamentos da homotoxicologia, são de base homeopática. A gente vai ver isso um pouquinho mais quando a gente fala que a homotoxicologia, né, e a medicina de biorregulação de sistemas, elas facilitam, estimulam a nossa habilidade inata de autorreparação. De que forma? Ajudando o nosso corpo a se desintoxicar daquilo que está atrapalhando o funcionamento celular nesse espaço que é a matriz extracelular e, ao mesmo tempo, permitindo que os mecanismos de controle desses tecidos voltem a funcionar de uma forma adequada. Então, para isso, né, a gente usa diversas estratégias, mas uma delas é a dos medicamentos antiemotóxicos, que são medicamentos de formulação homeopática, que tem como característica ter vários componentes homeopáticos na mesma fórmula, o que os torna diferentes da homeopatia convencional, mas aonde a composição
desses medicamentos, ela é feita de forma sinérgica ou complementar, ou ambas, para que a gente possa ter efeitos mais rápidos e evidentes que as formulações únicas. Então, uma das características interessantes dos medicamentos antiemotóxicos é justamente que a gente observa rapidamente efeito. Então, isso é muito interessante para os médicos de formação mais convencional, porque uma das grandes críticas é que a homeopatia demora muito para funcionar. E isso não acontece muitas vezes com os medicamentos antiemotóxicos, principalmente nos quadros mais agudos. E quando a gente fala de homeopatia e está falando de medicina integrativa e de repente fala nossos medicamentos são de base homeopática, vem uma crítica, mais homeopatia, mas que evidência existe de que a homeopatia funciona? Então, eu sempre gosto de mostrar nos nossos cursos algumas evidências, e esse aqui é um trabalho, né, que foi feito com complexos homeopáticos da homotoxicologia em células in vitro e também, né, em vivo em pacientes com câncer. E o que foi observado é que os efeitos dos medicamentos homeopáticos foi positivo nesses pacientes e nessas análises in vitro de forma significativa e eram complexos homeopáticos da homotoxicologia. Então, eu estou colocando isso aqui só como um exemplo, mas existem hoje em dia vários, né? Vários trabalhos científicos, inclusive com estudos de transcriptômica, né? Muito interessantes, porque usam tecnologia bastante avançada, né? E que provam que, de fato, essa é uma estratégia viável. Como eu falei anteriormente, um dos sonhos do Hackerberg era unir a homeopatia com a alopatia. E é isso um dos objetivos desse curso básico. Então, voltando para a questão do que a gente faz nesses cursos, o que é a abordagem do curso e o que nós vamos falar aqui no curso básico, por exemplo, né, como uma ação que a gente quer ter positiva dentro do sistema imune pode ter relação, por exemplo, com deficiências nutricionais, portanto, temos que atuar nessas deficiências nutricionais, questões metabólicas, como resistência insulínica, questão de toxinas ambientais ou químicos que podem, inclusive, estar vindo através das medicações, as questões de fadiga adrenal, né, ou de diminuição relativa de função da suprarrenal, sensibilidades alimentares, alterações hormonais, infecções crônicas, alterações intestinais e também, muito importante, as questões mente e psíquica, que tem a ver com as questões de contexto de vida desse paciente. Então, é muito importante que, numa abordagem integral, numa abordagem de sistemas, numa abordagem de medicina integrativa, a gente leve isso tudo em consideração. E aí, um dos objetivos dos nossos cursos, a gente tem esse curso básico, mas a associação também promove programas de educação continuada, e isso acontece através de seminários, através de webinários, através de atividades online, e através de um curso que a gente chama de curso de formação. A gente estrutura estratégias, né, nesses cursos para, primeiro, redução da carga tóxica. Então, esse é o escopo, né, da abordagem de biorregulação. Desintoxicar o organismo, tirando a carga tóxica que promove as doenças. Em segundo lugar, modular, então, o sistema imunológico, que tem todo esse aspecto que nós estamos mostrando nesse slide. Ao mesmo tempo que nos cursos a gente ajuda o aluno a aprender como melhorar o processo nutricional, né, e suplementar, e com que tipo de suplemento nutricional se pode suplementar quando for necessário, além de estimular, então, o bom funcionamento dos sistemas hormonais,
e também, né, aprender como conduzir os pacientes que têm também problemas aí nos seus aspectos mentais e psíquicos com essas abordagens integrativas, né? Existem várias, eu não tenho como falar todas elas, aqui eu falei só da homotoxicologia, né, das medicações, mas no curso, na nossa associação, nos cursos, a gente sempre faz uma abordagem ampla, com todas as estratégias, para que os colegas que estão participando conosco entendam que a medicina integrativa não utiliza, como a gente tinha comentado anteriormente, uma estratégia única. Vai depender única e exclusivamente daquilo que se identifica num determinado paciente, para que a gente, dentro de uma amplidão, né, de estratégias, escolha aquelas que sejam mais eficientes para o tratamento. Tá? Então, esse é o que eu queria falar. Então, só para relembrar, os nossos objetivos são divulgar então, os conhecimentos da homotoxicologia e da biorregulação de sistemas dentro da abordagem de medicina integrativa, realizar então cursos de formação e de educação continuada para médicos que tenham interesse em conhecer e aprofundar os conhecimentos nessas áreas, e segue então aqui os últimos contatos. Um abraço a todos.